Antônio. Murmurei, Antônio, e me deixei cair de joelhos junto à janela, apoiando o rosto na grade. De repente, aquele nome me deu uma sensação de alívio e de paz. Pareceu-me, aliás, que Antônio, distante e jamais visto, era a única coisa que me restava da minha vida anterior. Não se esqueça de mim, dissera Fúvia, me abraçando. Levara-me para me despedir do terracinho, o lugar onde havíamos brincado juntas quando eu subira à casa delas na primeira vez. Quantos anos se passaram, meu Deus! Suspirava Lídia. Eu acabara de conhecer o capitão. E ainda mais debilitada pela dor que a morte da amiga provocara, sentia ternura por si mesma, por seu passado. Que tragédia! Exclamava, enxugando os olhos. Que sofrimento o amor! Ai de você, se eu a vir apaixonada, Fúvia, e ai de você também, Alessandra. Vocês devem ser felizes, livres, se casar com um homem rico. Que estrago o amor! Nós tínhamos permanecido em silêncio, fingindo aceitar o destino que ela nos vaticinara. Mas, internamente, ao contrário, ansiávamos por esse amor que conduz às lágrimas e à morte. Eu não deveria tê-la encorajado, disse Lídia com o rosto úmido de lágrimas. Deveria ter dito: não o encontre mais, pense bem, você tem uma família. Fiz mal, a culpa é minha. Mas, poucos instantes depois, aproveitando uma breve ausência do marido, viera me informar que Cláudio me esperava na escada. Tinha ido ao encontro dele sem entusiasmo, porque não o amava, mas desde o dia em que ficáramos passeando no Monte Mário, Cláudio seguia minha vida, dócil e fiel como uma sombra. Nunca me perguntara se seu sentimento era de fato amor. Às vezes, achava que ele amava apenas a possibilidade de se buscar e se identificar que eu fora a primeira a lhe proporcionar. Não se pode, dizia ele. Não se pode em absoluto falar com os pais. É preciso fingir não ter outro pensamento além daquele de comer, estudar e dormir. Se tentássemos fazê-los compreender que às vezes não dormimos à noite por causa dos problemas que nos assaltam e que muitas vezes esses problemas nos propõem uma única solução, a ruptura com a vida, o suicídio, eles não saberiam nos ajudar de outro modo senão gritando conosco, nos ameaçando. Meu pai daria socos na mesa. O que te falta? Diria. Sem supor que não é o que me falta, mas justamente aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo em mim de bem e de mal, que me lança nessas alternativas. Creio que, nos repreendendo e assim nos proibindo de lhes revelar nossas dúvidas e nossas incertezas, os pais se defendem de maneira instintiva do dever que teriam de nos ajudar a resolvê-las, porque já sabem que não existe solução, ou pelo menos, com muita frequência, ainda não encontraram a deles. Falta-lhes piedade. Já você, ao contrário, Alessandra. Olhava-me como uma aparição miraculosa através de uma zona de ar que ele intuía não poder transpor, ou melhor, não queria transpor, para me deixar intacta no segredo que me circundava. Ao me dirigir à escada, eu imediatamente percebera seus olhos arregalados de ansiedade. Estendera-lhe a mão, permanecendo imóvel como uma imagem, um degrau acima. Você viu? Eu dissera, desconsolada, aludindo a tudo o que acontecera naqueles dias. Ah, eu vi. Respondera ele num suspiro dolorido e impotente. E agora eu vou embora daqui, completei. Poderei te escrever? Perguntara ele imediatamente. Não creio, eu disse após uma breve hesitação. Acho que meus parentes não gostariam. Ele então propusera me enviar cartões com a assinatura Cláudia. Mande-me um cartãozinho também de vez em quando, acrescentara com um breve tremor na voz. A escada já estava às escuras, e a harmonia de sua forma em espiral sugeria dentro de mim uma languidez, uma melancolia imensa. Eu esperava que uma dor lanceante me surpreendesse ante a ideia de deixar aquelas rampas animadas somente 2 dias antes, pelos passos de minha mãe. O barulho da água que corria na fonte do pátio me recordava o rolar da carroça que a levara embora. Por fim, Cláudio me dissera: Sabe, eu passei. Tirei 8 em filosofia. Bravo, respondera eu. Em outubro,
Vou para a universidade. Medicina. Você gosta? Sim, não sei de mais nada. Ele me olhava fixamente, olhava cada detalhe meu, me arrebatava cada um para conservá-lo e fitá-lo de novo durante a minha ausência. Uma coisa eu queria que você soubesse, Alessandra, que eu esperarei seu retorno durante meses e até durante anos. Sempre. Pronunciara essa última palavra quase com raiva. Depois segurava minha mão, apertara por um instante e fugia seu olhar para trás. Eu permanecera parada no escuro, agarrado ao ferro frio do corrimão. Agora me agarrava aos ferros de uma janela que dava para uma colina árida e para a imponência majestosa de Magella. Olhava-me refletida no vidro que recobria a madeira cinza do postigo. Via a linha suave do meu corpo agachado no chão, as mãos que pousavam brancas no preto opaco do vestido. Tentava me entender, me interrogar. Mas a porta se abriu e eu recuei em direção à grade. Era a tia Violante, magra em seu longo traje preto. Você está aí no chão, Alessandra? Sua voz era doce e eu não me mexi. Fitei-a perplexa, porque sua entrada me lançara o súbito de volta a uma realidade que eu não tinha forças para enfrentar. Nem sequer desfez as malas, prosseguiu ela. Compreendo. Certamente não deseja ficar. No entanto, será necessário que fique. São dias difíceis, não é? Compreendo. Mas depois se acostumará, porque na realidade todos os dias são difíceis. Ter vindo para cá, no campo, é uma sorte para você. A vovó te dará alguns dias para reconhecer a casa e as pessoas. Depois a fará trabalhar. O que você sabe fazer, Alessandra? Nada, respondi em tom agressivo. Revejo à distância de muitos anos o rosto da tia Violante se sobressaltar como se tivesse recebido um tapa. Ela se calou. Depois, de repente, o nó de ressentimento que a apertara se desfez e ela disse afetuosamente: Eu não te daria parabéns por isso, mas sei que não é verdade. Frequentemente, Heriberto me escrevia que você sabia cozinhar, arrumar a casa. Quero estudar, disse eu em voz baixa e hostil. No próximo ano quero entrar para a universidade. Minha mala está cheia de livros. Se você assim deseja, respondeu ela, ninguém a proibirá, ao menos assim acredito. Mas talvez você mesma não queira dentro em pouco tempo. A cidade é longe daqui, às vezes parece inexistente, e o dia no campo tem um curso breve. Se abre com os sinos e agora, está ouvindo? Já se encerrou com os sinos também. Ergui-me de salto e me dirigi a ela, de mãos postas. Tia Vailante, eu te peço, suplico, me deixe estudar, não me impeça. Eu? Exclamou ela surpresa. Eu não, Alessandra. Será preciso que você queira, compreendeu? Você mesma. É difícil de se defender. Existe algo tão entorpecedor no ritmo da vida de cada dia que, pouco a pouco, sem querer, somos capturadas. E não há tempo, nunca há tempo para nada. Está vendo? Perguntou, me impelindo pelos ombros. Já é hora do rosário. Puxou do bolso um terço de contas ásperas, cor de tabaco, e me deu. As escadas estavam francamente iluminadas, assim como os corredores, os patamares, os degraus toscos e porosos. Veja, disse ela, se debatendo e se detendo por um instante e me apontando um quadrinho em que divisei, pintada, uma borboleta. Esta aqui fui eu que pintei quando mocinha. Tinha a sua idade, estava noiva. E depois parou? Não, ainda não pintei uns contos de fada para Juliano. E depois? Depois não tive mais tempo. Enquanto isso, me acenando para silenciar, abria com cuidado uma porta. Vovó estava sozinha na sala de jantar e parecia dormir. Tinha os olhos fechados, as mãos sobre os braços da poltrona e repousava ereta como um cavalo majestoso. A poltrona havia sido deslocada e agora ela estava sentada diante de um grande armário de madeira preta e lisa. Pareceu-me bizarro encontrá-la naquela posição, mas não ousei perguntar nada porque o rosto da tia Violante voltara também a se fechar numa severa impassibilidade. Deu o rosário a Alessandra? Perguntou a vovó sem abrir os olhos e, tranquilizada, voltou à sua meditação.
Nós nos instalamos atrás dela em duas cadeiras. Em seguida, tia Clarice entrou e veio se sentar ao meu lado em seu banquinho. E com uma piscadela me convidando à cumplicidade, me mostrou um bolso amplo, cheio de ameixas. Duas criadas entraram e se sentaram no chão. Entraram duas mulheres que haviam se encontrado na cozinha por acaso, vindas para vender sua mercadoria. Por fim, entrou tia Sofia, com um véu na cabeça, e abriu o armário. No armário havia um altar. Tia Sofia foi acendendo as velas e pouco a pouco emergia da sombra a face negra e terrível da Madonna de Loreto. Todas as mulheres se ajoelharam e eu as imitei. Só vovó continuou sentada, como se entre ela e o céu vigorasse um pacto de igualdade. Sua voz entoou o rosário e eu respondi junto com as outras. Àquela altura, como estava anoitecendo, o grande aposento obtinha luz somente das chamas avermelhadas e crepitantes das velas. Antônia, eu observava as pessoas que me circundavam, desconhecidas até poucas horas antes e que agora, graves e taciturnas, me mantinham numa sólida engrenagem pela qual eu intuía que seria fácil alguém se deixar arrebatar. Em vão, tentava evocar as lembranças de minha vida anterior, a expressão arguta de Fúvia, a indulgência de Lívia. Do passado, eu só reconhecia, na porta aberta do armário preto, o rosto carrancudo da tia Catarina, o mesmo que eu vira na ampliação, no quarto dos meus pais. No lado interno daquela porta, um junto ao outro, em molduras negras e semelhantes entre si, se viam os retratos de todos os mortos da família. Eram velhas sisudas e jovenzinhas de olhos arregalados numa espécie de espanto. Algumas tinham tranças escuras e pesadas, enroladas em torno da fronte. Outras, cabelos brancos e ralos, mas todas tinham em comum a finura maciça do rosto e o ventre pleno. Os homens, em comparação, se mostravam fracos e dóceis. Eram aquela ventre, sem dúvida, que triunfava sobre eles e os intimidava. Nele estava a transmissão segura e poderosa da vida, de geração em geração. Calvos em sua velhice, imberbes e atordoados em seus trajes de colegial ou de soldado, os homens se mostravam vencidos naquela parede macabra. Imaginem o retrato de minha mãe ao lado do meu ou de uma velha muito gorda, uma tia-avó que morrera recentemente, sufocada por sua obesidade. Não, dizia eu para mim mesma, não e não. Sentia minha mãe se irradiar ao meu redor como uma auréola, suas forças se juntavam às minhas. Experimente nos dobrar, eu dizia mentalmente, desafiando as parentes ajoelhadas, tia Catarina pregada na folha escura da porta. Quando a função acabou, vislumbrei no fundo do aposento tio Rodolfo, tio Alfredo, marido da tia Violante, e seu filho Giuliano. Os três me fitavam constrangidos por me verem em sua casa, entre seus móveis e seus hábitos. Tio Alfredo me beijou, embora nunca tivesse me visto. Giuliano me estendeu a mão, mole e úmida como a de um caro de coroinha. Chamaram-nos à mesa. Vovó se levantou e essa foi a primeira vez que eu vi sua estatura por completo. Ela era mais alta que meu pai, mais alta que tio Rodolfo. As portas quase a continham e por isso me pareceu natural que sua taça cheia de vinho fosse maior que as demais. Ela comia abundantemente, revelando a despeito da idade um apetite vigoroso. Logo depois dela, a travessa passava a tio Rodolfo, a tio Alfredo e em seguida a Giuliano, que se servia com gula descarada, tratando de não deixar nenhum bocado apetitoso. Tia Violante escolheu para mim o que restava de melhor. A sobra coube a ela e a tia Sofia. Naquele vasto cômodo, os móveis que na casa de Roma pareciam atarracados e grosseiros revelavam uma nobreza que tinha sido evidente para mim desde que chegara. Em contraste com as cortinas brancas de bonito linho, mais pretos pareciam os vestidos pretos das mulheres e os cabelos delas. Comíamos em silêncio, como nos refeitórios, e eu fingia manter no rosto uma expressão natural. Em vez disso, porém, até pelo meu raro hábito de estar na casa de outros, me sentia totalmente alerta numa curiosidade suspeitosa. Olhava para tio Alfredo, que me estudava com olhadelas. Ele também, como tio Rodolfo e meu pai, não demonstrava a idade que tinha.
Isso me impressionou com frequência nos homens do sul. Tinham todos uma rosa delicada nas faces, o olhar úmido e satisfeitos, os dentes muito brancos. Além do mais, pareciam ter muito cuidado com suas unhas, que de fato se mantinham rosadas, ao passo que bem cedo as das mulheres ficavam amareladas e secas. Ao meu lado, sentara-se Giuliano. Como ele estava em mangas de camisa, seu braço nu pousava na toalha, reiteradamente roçava o meu. Era como se a cada vez, esbarrando nele, eu roçasse uma urtiga e a coceira incômoda permanecesse em minha pele. Vocês têm a mesma idade, disse tia Violante a certa altura. Giuliano se tornou maior há pouco tempo, mas não se parecem de modo algum, embora sejam primos de sangue. Nós nos viramos um para o outro, nos observando, e eu vi que tudo o que mais me desagradava num homem estava reunido nele. Não era feio, também exibia os belos olhos típicos dos homens daquela família, mas tinha um aspecto desarrumado, irônico, dissimulado, os cabelos desgrenhados, o rosto coberto de espinhas vermelhas e, sobretudo, as mãos. Ah, as mãos, suas mãos eram horrendas, brutas, disformes, ainda manchadas pelas frieiras invernais. Encerravam pesadamente o braço marcado por cicatrizes e arranhões. Não, não se parecem, disse vovó. Eu quis ser gentil e, vencendo minha aversão, me dirigi a Juliano. O que você faz? Perguntei. O que eu poderia fazer? Respondeu ele. Trabalho no campo. Ué, não estuda? Por que eu deveria estudar? Afinal, não vou ser padre. Eu também não, disse eu, tentando rir. Ainda assim, estudo. Vê-se que você gosta de perder tempo, concluiu ele bruscamente. Fiquei calada. O olhar agudo e severo da vovó passava de Giuliano para mim, nos medindo. Agora, depois de tanta distância, eu ousaria dizer que ele se divertia em nos atiçar como a dois galos para ver qual era o mais forte. Não respondi, e me pareceu que vovó marcou um ponto a meu favor. Enquanto isso, os homens tinham se levantado, sem esperar que terminássemos de comer a fruta. Tio Rodolfo fora para o terreiro, enquanto tio Alfredo me circundava, me observando. Seu olhar deslizava pelo meu pescoço até dentro do decote. Subia dos pés ao longo das pernas cobertas por meias pretas, e eu sentia que devia permanecer parada, imóvel, me prestando docilmente ao seu olhar. Está cansada? Quis saber, tia Violante, notando a palidez do meu rosto. Não, obrigada, não estou nem um pouco cansada. Então, vamos trabalhar, disse vovó. Quer começar uma meia três quartos? Não sei fazer isso, confessei no sopro. O que você sabe fazer? Bainhas? Perguntou ela de novo, paciente. Sim, bainha eu sei fazer muito bem. Entre nós quatro, sentadas em círculo, tia Violante abriu um grande lençol branco. Pronto, então faremos este, cada uma de um lado. E eu, disse tia Clarice, bamboleando como uma menina. Sem fazer nada, eu me entedio, dei algum trabalho para mim também. Não é possível, Clarice, disse vovó severa. Se sente do lado e fique olhando. Então, enquanto vocês trabalham, eu canto. Está bem, cante um belo hino à Virgem. Vou ficar aqui perto de Alessandra, disse a tia, e eu lhe dirigi um sorriso. Seus olhinhos esverdeados tinham uma água límpida como aquela que fica estagnada nos olhos das crianças. Cante, pedi. E ela começou. Estávamos inclinadas sobre o branco imaculado do tecido. Só vovó fazia o lençol chegar à sua altura. Por isso, tínhamos a impressão de costurar a seus pés em penitência. Essa impressão duplicava a minha diligência. Eu costurava depressa, toda contrita e concentrada naquele ato. A cada ponto e agulha estalava na trama forte do tecido. Era como um grito, um soluço. Estalava até sob os dedos da tia Violante, sob os dedos vigorosos da tia Sofia. Vovó costurava mais devagar que nós, calma, com suas mãos de mármore. Os dedos me doíam como os joelhos quando, em criança, eu ficava muito tempo sobre os bancos da igreja. Mas eu não reduzia o ritmo dos pontos, assim como naquela época não me sentava para descansar. Já naquela época, a dor me proporcionava uma espécie de esgotamento muito doce.
A expressão da tia Violante e de tia Sofia despertavam em mim uma comoção afetuosa. Voltei a me sentir premida entre os gestos costumeiros das mulheres. Ágil entre elas, minha lenda fluía como um riacho entre margens seguras. Havia ao redor um silêncio delicado. Somente de vez em quando, vindas do aposento contíguo, se ouviam as vozes dos homens, interrompidas por gargalhadas ruidosas. O que estão fazendo? Perguntei, desviando os olhos da costura. O que eles poderiam fazer? Respondeu vovó, dando de ombros. Estão jogando baralho. Os primeiros dias foram muito difíceis para mim, da casa da vovó. Ninguém jamais mencionava a morte de minha mãe, ignorando-a a tal ponto, aliás, que eu quase pensava tê-la imaginado para sentir pena de mim mesma. O mundo em que eu sempre vivera em Roma já não me oferecia nenhum socorro, e eu não me adaptava facilmente à nova ordem rigorosa e incompreensível, à qual dali em diante deveria me integrar. Além disso, até então eu estava convencida de possuir um caráter sobretudo esquivo, nem um pouco original. Estava habituada a viver de luz refletida, na simpatia que minha mãe suscitava em torno de si. Aliás, acreditava que a todos eu parecia até mesmo insignificante, por causa da minha dificuldade de expressar o que sentia. No Abruzzo, ao contrário, todos me consideravam fantasiosa e extravagante, e o estupor que meu comportamento suscitava era, eu compreendia muito bem, impregnado de reprovação. Vovó me concedeu longo período de liberdade e de descanso para me recuperar do cansaço da viagem, dizia, e me aclimatar, mas essa liberdade, da qual os primeiros dias eu desfrutava com entusiasmo, se tornou difícil de suportar quando percebi que me era concedida somente para que ela pudesse me estudar melhor. De modo que cada gesto meu, cada palavra se tornava uma confissão. Às vezes, já arrependida, eu desejava substituir aquela palavra, mas meus parentes já haviam se apoderado dela, atribuindo-a inexoravelmente ao meu caráter. Sem dúvida, na rigidez cerrada dos costumes de lá, a resignação com que eu suportava o desaparecimento de minha mãe e a distância em relação ao papai devia ser considerada reveladora de um temperamento firme e obstinado. Ninguém podia supor a que ponto eu achava desagradável a companhia diária do meu pai. E afinal, ninguém, exceto vovó, intuía o conforto que me era proporcionado pela possibilidade que eu tinha de, pela primeira vez, viver em contato com a natureza. De manhã, eu me levantava cedo e já avistava a vovó, em pé no meio da horta. Ela segurava um bastão comprido com que, para não pressionar de deslocar, dirigia as operações de colheita. As mulheres se mantinham curvadas sobre suas amplas saias de cores e se destacavam agradavelmente em meio ao verde. O tipo de silêncio era de todo novo para quem vinha da cidade. Naquele silêncio se ouvia o canto do rouxinol se revelar desenhando um rabisco prateado ao ar do transparente. E sob o sol vivaz da manhã, todas as coisas resplandeciam, as folhas que se moviam ao vento, e um pequeno curso d'água que passava ali perto, e o verde esmeralda das colinas, e a ravina cascalhenta da Magela. A herdade não era grande, mas era repleta de hortaliças e revelava um cuidado vigilante e atento. Logo além da herdade havia prados e pequenos bosques, entrecortados porque o terreno, naquela zona da montanhosa, era todo em terraços e degraus. No bosque cresciam carvalhos e bordos. No outono, as folhas dos bordos se tingiam do rosa nos corais e depois do vermelho do sangue. Naquela completa solidão, eu falava com as árvores, me inclinava para colher uma flor desconhecida e me encantava até diante do desenho delicado de uma folha. Ninguém poderá jamais compreender, através da pobreza destas linhas, quanto entusiasmo me invadia naqueles momentos e quanta participação eu tinha na vida e na azáfama da natureza. Às vezes, naquele silêncio estupendo, eu ouvia do alto de um ramo o rouxinol me dirigir um cumprimento, ou, quando me sentava na grama, uma mancha de sol caía como um fruto em meu colo. Certa vez, era de tarde, adormeci entre as raízes de um velho carvalho como no côncavo de um ombro. Você gosta do campo, Alessandra? Me perguntava a vovó ao me ver retornar daqueles passeios. Gosta de viver no campo? Repetia, e enquanto isso se inclinava para arrancar uma erva daninha a fim de disfarçar o interesse com que fazia sua pergunta.
Mas uma pergunta feita por ela sempre se assemelhava a uma pergunta emitida no juízo final. Eu me calava e ela me olhava. Eu sustentava seu olhar. Era um olhar duro e resoluto. Contudo, naqueles momentos, eu compreendia facilmente que vovó me amava. Durante as primeiras horas da tarde, horas de mormaço nas quais o silêncio era rompido somente pela voz de um galo ou pelo chacoalho de uma vaca, eu estudava. Pela janela, através do arabesco móvel das acácias bastardas, passava uma luz verde tão doce que às vezes me obrigava a baixar a cabeça sobre a escrivaninha. Era difícil me concentrar naquelas horas, mas à noite meu quarto era iluminado apenas por uma tênue luminária franjada de miçangas, de modo que eu era forçada a adormecer sem ter lido. Assim que atentei para esse novo hábito, temi constatar nele o primeiro indício naquela renúncia que tia Violante parecia e previa. De resto, os poucos livros, romances ou poemas que eu trouxera de Roma e que pertenciam à exígua biblioteca da mamãe estariam em breve exauridos, embora eu os lesse com parcimônia e, frequentemente, até relesse alguns capítulos. Ademais, eu precisava de livros didáticos. Por isso, decidi falar com tio Rodolfo. Ele era a única pessoa com quem me parecia poder contar, por causa da aguda polêmica que, por meu intermédio, ele se estabelecera com vovó e com as outras mulheres da casa. Contudo, me lisonjeava que reconhecessem em mim o valor de poder servir a essa polêmica. Eu ia encontrá-lo quase todo dia em seu gabinete. O tio ficava ali por muitas horas, para a eventualidade de algum camponês querer consultá-lo. Seu gabinete, porém, era só aparente, e ele era o primeiro a se dar conta e a rir disso. Na realidade, vovó nunca permitia que os camponeses chegassem até lá. Aquele lugar me agradava, ou melhor, exercia sobre mim uma espécie de fascínio. Se assemelhava à sala de um velho tabelião e não tinha o aspecto conventual característico de todo o resto da casa. A lâmpada, velada por um abajur verde, difundia uma luz calma e agradável. Estantes muito altas revestiam as paredes e atrás dos vidros se alinhavam grossos volumes encadernados em pergaminho. Tio Rodolfo disseram que eram livros latinos e velhos códices do meu avô, que exercera no lugar a função de jurista. Um dia me mostraram um grande volume empoeirado, dizendo que aquele era o nosso livro da família. Não sem orgulho, acrescentara que era possível localizar a trajetória de nossa linhagem ao longo de várias gerações, que nossos antepassados haviam sido probos e todos encerraram a vida com uma boa morte. Nessas palavras, me pareceu captar uma alusão à minha mãe e por isso enrubesci ferida. Mas logo compreendi que na mente do tio Rodolfo não havia nenhuma intenção de me ofender. Para dissipar o constrangimento criado entre nós, ele me tomou pelo braço e me indicou o desenho emoldurado de uma árvore grande e frondosa que representava a nossa família. Depois me ajudou a encontrar meu nome, escondido entre os ramos mais jovens. A árvore tão robusta se parecia com tio Rodolfo, e eu lhe disse isso. Ele riu, mostrando uma dentição forte e branca. Em seguida, respondeu que a comparação era inadequada a ele, justamente porque não tinha filhos. Por que não se casou, tio Rodolfo? Perguntei. Ele ficou em silêncio, voltando o olhar para a janela e se deixando ofuscar. Senti que naquele momento recapitulava sua vida e me calei respeitosa. Quem sabe? Disse ele, por fim, concluindo seu exame e se escondendo atrás daquelas palavras evasivas. Com um sorriso amargo, acrescentou: existem alguns ramos que murcham para que outros ramos cresçam mais fortes. Sua descrição me comoveu. As feições dele, ásperas, decididas, haviam se suavizado por um pudor que eu sempre pressentira em seu espírito. Éramos sozinhos, ligados por uma solidariedade forte e leal, que em mim até mesmo se tornava ternura. Fitei, pendurados na parede, seus fuzis de caça, seu gorro, a cartucheira, 2 cachimbos, tudo o que testemunhava seus gostos de homem solitário e simples. No pano gasto da escrivaninha, pousavam algumas coisas velhas que ele não ousava expulsar da própria vida. Um porta-relógio, um peso de papel em forma de leão, um calendário com inscrição Ricordo.
Enquanto isso, o tio desdobrava diante de mim uma grande tabela em que a descendência da família era traçada de forma geométrica. Viam-se os irmãos e respectivos cônjuges que pendiam como os pratos de uma balança. As proles numerosas, em vez disso, tinham a forma de um ancinho. Ao lado do meu pai, Heriberto, minha mãe figurava como sobrenome de solteira e eu a via engaiolada entre aquelas linhas com os cabelos claros recolhidos na nuca e amedrontada, pálida, como quando se sentava no barco. Ao lado do nome dela, tio Rodolfo, em silêncio, traçou uma pequena cruz e escreveu uma data. Pouco abaixo, meu nome e o dia do meu nascimento pendiam, sozinhos e perdidos no vazio. Para falar com tio Rodolfo, escolhi uma tarde em que vovó e as tias se encontravam no vinhedo. A casa estava silenciosa e os grandes aposentos despojados recolhiam um primeiro frescor de outubro. O gabinete, em contraposição, se mostrava quente e acolhedor. Meu tio estava sentado em sua velha poltrona de couro e eu diante dele, do outro lado da escrivaninha. Ele apoiava o queixo na mão e escutava atento, fitando o meu rosto iluminado pela lâmpada. Talvez se sentisse perplexo ante a minha animação. De fato, era a primeira vez que eu saía da apatia com que executava a programação cotidiana que outros determinavam para mim. Já fazia algumas semanas que vovó me atribuíra alguns encargos domésticos, sem dúvida os que haviam lhe parecido mais adequados à minha natureza e às minhas atitudes. Tratava-se de tarefas divertidas e diretivas na maioria, e eu não podia deixar de notar que ela fora a única a perceber por trás da frieza das minhas feições e dos meus gestos uma capacidade ativa de gerir. Certa vez, recordo, eu devia descer à adega a fim de supervisionar o transporte de alguns garrafões de vinho para lá. Preciso das chaves, vovó, disse eu. Ela se deteve, impressionada com o meu pedido. As chaves? Repetiu surpresa. Ninguém jamais ousara pedir as chaves, ou pedi-las em muitos anos, e minha atitude a deixou insegura. Olhou-me e no meu rosto acreditou ler uma consciência, ou melhor, uma determinação que a fez decidir se render. Lentamente afastou o avental e tirou da cintura o grande molho prateado de chaves. Estendi a mão. Ela ainda hesitou um momento e disse: Tome, com uma voz que eu não conhecia. Partia de seu íntimo, de seu ventre. Era a voz com a qual eu imaginava que se falasse a um amante. Fiquei estupefata ao poder olhar aquelas chaves que brilhavam na penumbra do corredor. Eram frias, pesadas, e me parecia ter sacrificado alguma coisa aceitando-as, como a noviça que oferece a cabeça. Desci correndo as escadas da adega, voltei ofegante à vovó. Tome, disse, devolvendo-lhe as chaves. Parecia-me ter vencido uma batalha. Tio Rodolfo me escutou sério, me percrustando. Depois, com um leve sorriso que de início pareceu irônico, me deu uma cédula de 100 liras que ele acabara de puxar do bolso. Isto é para comprar os cadernos, disse. Quando precisar de mais dinheiro, me peça, e prepare a lista dos livros. Pedirei que me enviem de Roma. No ímpeto do agradecimento, me pus de pé, porque desejava abraçá-lo, mas temi que meu gesto pudesse parecer atrevido e me contive. Obrigada, exclamei. Muito obrigada. Gostava de estar ligada a ele por um complô tramado para me restituir a paz e a felicidade. E escute, continuou ele, baixinho, me chamando com um aceno. Você tem bolso? Surpresa, assenti, mostrando-lhe o avental que vestia. Venha cá, pegue isto. Leve sempre com você. Olhei o objeto que ele deslizara em minha mão. Era um chifre de coral vermelho. Guarde-o no bolso. Não mostre a ninguém. Este é um lugar onde se vive entre maus-olhados e bruxarias, sobretudo quando não quer permanecer escondido entre os ramos. Acrescentou sorrindo e apontando nessa árvore genealógica. Então, ao ver meu nome aprisionado entre aquelas frondes, senti que me faltava o fôlego. Ao meu redor, outros nomes se comprimiam desnamente, e me lembrei do que minha mãe me dissera nos dias anteriores à sua morte. Não existe pessoa livre. Ninguém é livre. A liberdade acaba poucas horas após o nascimento, quando se impõe um sobrenome, nos exerce numa família. A partir de então, já não podemos fugir, nos desvincular, ser,
em última análise, verdadeiramente livres. O grande edifício do registro civil é a nossa prisão. Estamos todos esmagados naqueles livros, esfacelados, despedaçados. Até as mulheres jovens, até as crianças pequenas. Nosso caminho é seguido, registrado, controlado. Aonde quer que você vá, os homens que escrevem naqueles livros a perseguem. Fascinada, eu olhava para o quadro em que meu nome aparecia, imprensado entre o de Juliano e o de uma prima, morta com poucos anos. Gostaria de me soltar daqueles ramos invasivos, de abrir espaço para mim. No entanto, as frondes, me escondendo, pareciam me proteger. As famílias que eu conhecera em Roma não podiam de modo algum ser comparadas a uma bela árvore, mas desde quando estava no Abruzzo, eu sentia ter também, como aquele pinheiro, as raízes profundamente mergulhadas na terra, e intuía que isso se devia de modo especial à minha condição de mulher. Por essa condição, me parecia que todos esperavam alguma coisa de mim, uma coisa que ainda não estava definida em minha consciência, mas que, com desalento instintivo, eu intuía possuir. Passava a mão sobre meu busto, que era pequeno, levemente arredondado, e recordava as faces imóveis das mulheres que toda noite me olhavam da porta e da porta negra do altar, seu busto cheio e triunfante. Eu era o ramo da árvore pelo qual passava a linfa, branca como o leite das plantas. Não, eu dizia para mim mesma. Não. E me refugiava no pensamento sobre minha mãe. Sua lembrança me proporcionava aquela ambição presunçosa que uma pessoa experimenta em possuir um título nobiliárquico. De minha mãe, eu me adornava, me envaidecia. E a essa altura, a vovó já me permitia isso. Em virtude de certas qualidades sólidas que iam se manifestando em mim, ela me perdoava essa mania inocente. Às vezes, quando estávamos juntas na cozinha ou na sala, eu começava a contar as histórias de Shakespeare, como minha mãe fazia quando eu era pequeno. Tia Violante abandonava a agulha e seu belo rosto regular palpitava, acompanhando o desenrolar do enredo. Já a tia Sofia trabalhava com mais empenho, fingindo não me escutar. No final, tia Clarice batia palmas. Como você canta bem! Exclamava. É uma história real? Não, dizia a vovó secamente, precedendo minha resposta. Na vida, essas coisas nunca acontecem. Eu tentava protestar, reunia minhas informações históricas para demonstrar como os Malatesta, por exemplo, tinham de fato habitado a cidade de Rimini, e, portanto, não era improvável que a tragédia se baseasse no fundamento real. Não, contrapunha a vovó incisiva. Não insista, Alessandra. Quando se casar, você também compreenderá que essas são lorotas, lorotas fanfarronices. Não quero compreender isso, vovó. Eu me rebelava. Vai compreender ainda assim. Por causa da estatura da vovó, parecia impossível alguém se aventurar a discutir com ela. Eu invocava minha mãe em meu auxílio, mas sua pessoa diante de vovó era tão frágil que eu não podia obter nela nenhum apoio eficiente. Além disso, eu descobrira que vovó, em minha ausência, costumava falar da mamãe como aquela desgraçada, e os outros seguiam seu exemplo. Essa palavra, dirigida à mais querida criatura que jamais existira sobre a terra, me fazia sofrer profundamente. Eu não podia suportar ouvi-la circular baixinho pela casa. Por isso, decidi falar sobre o assunto à vovó, com franqueza. Era um entardecer, antes do rosário. Ela estava sentada em sua grande poltrona e eu, de pé, não conseguia chegar à sua altura. Não há nada de ofensivo nessa palavra, Alessandra, respondeu depois de ter refletido por um instante. Exprime somente compaixão e piedade. Não quero que se compadeçam dela, retruquei impietosamente. A mamãe preferiu morrer a ceder aos compromissos que muitas outras mulheres aceitam com facilidade. Não sei o que vocês pensam dela. Neste lugar, não sei o que os padres insinuaram. Minha mãe não faz e não fez nada de ruim. Nada que devemos nos envergonhar. Vovó me olhava com um misto de estupor e satisfação. Em seus olhos eu captava aquela fagulha imperceptível com que, eu já disse, ela frequentemente se divertia em me espiarraçar como um galo. Acredito, Alessandra, respondeu ela calma. Você diz e eu acredito.
Mas mesmo depois do que você me disse, e talvez também por causa disso, continuarei pensando que sua mãe foi desgraçada. É uma desgraça não saber ser dono das próprias reações, dos próprios instintos, dono da própria vida, em suma. É uma desgraça possuir tal temperamento. Friamente, como para erguer entre nós duas ou uma barreira intransponível, eu disse: Meu temperamento é igual ao dela. Percebi que a atingira porque ficou pálida, mas logo se refez, extraindo segurança de um olhar atento que ela deslizava sobre mim. Não é verdade, Alessandra. Creio que já o conheço o suficiente. Não é verdade. E você está errada quando julga que sua mãe foi uma mulher extraordinária. Extraordinárias são as mulheres que não se deixam arrastar. Ser levadas pelo rio, interrompia, seguindo um pensamento meu. Se você preferir, que permaneçam firmes em suma, que não se deixem arrancar pela corrente como arbustos sem vigor. Acrescentou com um esgar. Não tenho nenhuma indulgência para com elas. As mulheres vivem uma vida contrária ao seu temperamento e à sua natureza, aos seus sentimentos e aos seus impulsos. Por isso devem ser muito fortes. Os homens não precisam se obrigar a ser fortes. Foram contemplados com sua ousadia, assim como nós com essa fraqueza. Por outro lado, nunca sentem um impulso verdadeiro. E quando o sentem, eles o seguem. E pronto, acrescentou rancorosa. Um homem tomba na guerra, é um herói, ainda que seu heroísmo tenha sido inconsciente. Mas quantas vezes uma mulher deve morrer conscientemente em sua vida miserável de todo dia? Disse essa frase com uma voz terrível que, à distância de anos, eu ainda ouço. Na luz tênue do crepúsculo, seus olhos cintilavam. E ouvindo-a falar daquele modo, eu tinha em mim, como quando chegara, uma irrefreável sensação de medo. Não, 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 vovó. Venha cá, disse ela com uma voz grave que certamente lhe parecia muito terna. Ainda assim, é belo ser mulher. São as mulheres que possuem a vida, como a terra possui as flores e os frutos. As flores têm vida breve, assim como a luz clara da manhã. Mas à noite, veja como é bela. O erro está em acreditar que se possa tirar tudo da vida. A vida sempre nos exige alguma coisa, e a vida sempre se deve dar. Para além da janela, se estendia o campo que eu já conhecia tão bem, e a luz do crepúsculo, ao mesmo tempo doce e triste, me sugeria uma vontade enorme de chorar. Eram justamente a suavidade da hora e o harmonioso desenho das montanhas que me transmitiam aquela dor pungente. Vovó, chamei-a, para que me socorresse da perturbação que me vencia. Filha, respondeu ela, pousando a mão em meus cabelos. Entraram as tias e as mulheres da cozinha para o rosário. Ao prepararem as cadeiras, a pia de água benta, as velas, passavam ao meu lado, caladas em suas longas saias escuras. Iam, vinham, e seus passos me atavam, me envolviam como fios invisíveis. Eu não podia deixar de admirar a altivez melancólica dos gestos que elas repetiam, iguais, todos os dias, dia após dia, e que justamente por causa daquela melancolia incessante mantinham-nas prisioneiras. Um calafrio me percorria a espinha. Eu queria fugir dali, me liberar num grito. No entanto, o instinto me impelia a acrescentar minha vibrante força àquela ordem taciturna e operosa. Sentia a vocação de me mover com um passo semelhante ao delas, apartado de qualquer entusiasmo ou aventura. Ajoelhei-me num canto e lancei todo o meu ardor na prece. Mas meu ardor nunca se exauria. À noite, enquanto ainda estávamos sentados à mesa, com frequência, alguns familiares vinham nos encontrar. Naquela parentela era vastíssima, porque no Abruzzo até os primos em terceiro ou quarto graus são considerados próximos. As visitas haviam se tornado mais frequentes após minha chegada, já que todos, mesmo não demonstrando isso, tinham uma viva curiosidade de me conhecer e de ver como era filha de uma desmiolada que se matara por amor. Em pouco tempo, e tempos todos me chamavam pelo nome, me tratando por você, e sem aquelas fórmulas de cortesia que ao menos a familiaridade escassa deveria impor. Me pediam que lhes trouxesse um copo d'água, um cinzeiro ou uma cadeira. Assim que desviara o olhar,
Os parentes me observavam atentamente, se detendo em cada detalhe da minha roupa, que no entanto era por demais modesta. Vinham em casais, na maioria, e às vezes os homens apareciam sozinhos, explicando que a esposa estava ocupada com uma criança, a qual a impedia de sair por causa de uma doença ou uma birra. Os homens daquele lugar permaneceram em minha memória como alegres, de excelente caráter e generosos. Quando vinham sozinhos, se arriscavam a me trazer de presente uma fruta ou uma tiambela, subtraída ao guarda-comida da casa e apressadamente escondida no bolso. Gostavam de brincar, se mostravam hábeis em fazer jogos de adivinhação com baralho, e na conservação, desenvolta e fácil, com frequência mencionavam certos episódios inocentes de sua vida quando solteiros. Em contraposição, nas ocasiões em que vinham com as esposas, me diziam apenas: Boa noite, Alessandra. E os mais velhos me davam um tapinha no ombro para me assegurar da benevolência com que julgavam meu caráter e a triste história da minha vida. Essa atitude me ofendia sem que eu ousasse demonstrar meu ressentimento. Embora erroneamente, eu tinha a impressão de que os homens eram de estatura modesta e as esposas altas e imponentes. Eles se reuniam em grupo para conversar e as mulheres, contentes por estar sozinhas, volta e meia se espiavam com um olhar atento. Todas, como vovó, sorriam um pouco. E se às vezes eu me deixava levar por um leve impulso de alegria, olhadas severas me interrogavam imediatamente, com uma aborrecida surpresa. Vestiam-se sempre de preto, e por isso sobre elas pesava o tempo todo um ar de luto recente. A conversa, em geral relativa às situações cotidianas, era entremeada por suspiros e comentários sobre a aspereza da vida de uma mãe ou de uma dona de casa. As visitas se prolongavam consideravelmente desde quando o tio Rodolfo adquirira um rádio moderníssimo que captava as estações mais distantes. Até mesmo naquelas zonas rurais já começava a se difundir a notícia de que dali a pouco entraríamos em guerra. Essa era uma palavra a que eu não conseguia dar um significado exato. A outra guerra aconteceu antes do meu nascimento, e se meu pai, que participara dela nas divisões de saúde, a mencionava, me parecia que ele estava se vangloriando, se beneficiando de uma lenda. Recordo que para mim era impossível compreender de que modo se fazia a guerra e onde os soldados encontravam coragem para se lançar ao ataque friamente, por motivos que com frequência eles mal conheciam. Por isso, naquela época, eu começara a ler os jornais, mas os antigos da política logo me cansavam e eu não conseguia prosseguir a leitura. De resto, a natureza das notícias fornecidas pelos periódicos era sempre a de não despertar nenhuma apreensão. Os camponeses, me vendo passar, largavam o cachimbo e perguntavam: Já que vem de Roma, a senhorita sabe dizer se é verdade que haverá guerra? Eu respondia que havia deixado Roma fazia tempo e que, segundo os jornais, tudo ia bem. Eles, então, tranquilizados pelas minhas palavras, voltavam ao trabalho. Só as mulheres desconfiavam. Toda a noite ouviam. O que diz? Perguntavam, embora a conversa tivesse sido demasiado clara. O instinto nativo se tornava desconfiadas e por isso tentavam captar o verdadeiro sentido daquelas palavras, aparentemente inócuas. Tia Violante, olhando para Giuliano, dizia a meia voz: Já estão chegando os cartões de recrutamento. Os camponeses vinham se despedir da vovó quando o cartão chegava. Eram jovens e em seus olhos transparecia uma incerteza angustiada. Dizem que vamos para a África, repetiam todos. Vovó os encorajava, assegurando que se tratava de uma viagem belíssima. Conheceriam novas terras e voltariam logo, porque, sem dúvida, a guerra iria poupar o nosso país. Eles sorriam confiantes e aturdidos, dizendo: Em Roma se preocupam conosco. Também sorriam os homens que toda a noite vinham escutar o rádio. Pareciam se ver diante de um capricho repentino cujos motivos não compreendiam plenamente e que, no entanto, imaginavam benévolo. O que se entende do que eles querem em Roma? Diziam. Não havia aversão em seu tom. No máximo, uma tolerância compassiva, como se na capital soprasse um doce vento de loucura. Acreditavam-se cúmplices de uma brincadeira que não traria consequências. Eram tanto originais, porém maldosos, em Roma. Eu, em Roma, conhecia as pessoas que iam trabalhar, voltavam para casa, comiam, dormiam
Iam de novo trabalhar. Não estão contentes em Roma, eu dizia, recordando certas noites lúgubres quando a escuridão descia sobre o pátio. Mas eles sorriam, balançando a cabeça. E agora, por que querem fazer a guerra? Perguntavam as mulheres. Quem sabe? Respondiam os homens. Em seguida acrescentavam à maneira de uma tirada espirituosa. De vez em quando eles querem fazer alguma coisa. Talvez esta de agora lhes agrade. Riam, e os outros acabavam aderindo àquela risada. As mulheres que de início os fitavam inseguras, por fim se deixavam vencer também, se adequando à cômoda convicção de que eram os homens que deviam tratar desses assuntos obscuros de política e de guerra. Pouco a pouco, até eu me deixava dominar pela confiança deles. Ao redor havia um belo silêncio pacífico. A lua iluminava o campo, as árvores fiéis. Nada de ruim parecia poder se instalar no mundo. O rio Sangro corria alegre aos pés da Magela, já embranquecida de neve. Logo chegaria o Natal. Eu ria. Sim, claro, isso também seria bom se eu não sabia a que exatamente aludíamos. Mas queria que tudo estivesse pacífico ao meu redor, uma feliz promessa, porque eu era jovem e uma longa série de anos e de acontecimentos me esperava. Acompanhávamos nossos visitantes até a porta. Eles se despediam com efusões cordiais. Súbito, eu afastava meu pensamento de Antônio, que fazia algum tempo provocava em mim um incômodo sentimento de culpa. Outro pensamento me angustiava naqueles dias e estava ligado às condições em que viviam os habitantes dos campos e dos pequenos povoados, semelhantes àquele onde eu morava. Da minha janela se podia ver o vilarejo descendo em direção ao vale e à torrente. Era um vasto amontoado de pedras sobre as quais parecia impossível que alguém pudesse encontrar abrigo. Em pouco tempo, eu começava a gostar de adentrar os becos estreitos que passavam diante daqueles casebres. E de repente se extinguia a curiosidade jubilosa que o conhecimento de novos costumes e novas paisagens sempre desperta em mim. As moradias eram todas de pedra bruta e nenhuma tinha por base a calma confiável do terreno plano. Uma se apoiava na outra e os tetos formavam outros tantos degraus. Desse modo, se agarravam ao flanco da montanha, buscando proteção contra o vento e contra o frio, que no inverno era bastante rigoroso. O calor, ao contrário, abrasava aquelas pedras calcárias a tal ponto que nas casas os moradores se sentiam cozinhar, como pão entre as pedras do forno. O vale era amplo, rodeado por colinas e montanhas que o estreitavam no perímetro circular. As montanhas se tingiam de rosa ou de amarelo segundo a posição do sol, e ao sol pareciam benéficas e acolhedoras. Mas no flanco das montanhas nasciam como fungos, verrugas e separados entre si por vales e riachinhos, outros burgos miseráveis de cujo centro o campanário se erguia como um grito. Aflita, eu me aproximava das portas daqueles tugúrrios, olhava lá dentro. Eram antros escuros e enfumaçados. Um pouco de luz passava por uma fresta e ali, no peitoril rústico, um gerânio florência numa lata. Enegrecidas pela fumaça do fogão, ainda assim as cozinhas mantinham aquela nobreza que mais tarde reconhecia em qualquer casa ou pessoa do Abruzzo. E apesar da miséria do lugar e dos trapos nos quais as mulheres e as crianças se envolviam, entre aquelas paredes se concentrava apenas o cheiro bom da madeira seca, prestes a ser queimada. Direi até que aquele cheiro era específico de todo o vilarejo, como de um grande depósito de lenha, um cheiro vigoroso que, mesmo no verão, sugeria a ideia de neve de lareira. As mulheres tinham um rosto moreno e apagado sob o lenço negro, me observavam, e tudo de mim, desde o caminhar, a atitude, até a cor clara dos cabelos, as espantava. Bom dia, dizia eu com um sorriso, e elas nunca sorriam, respondiam. Entre, sem se perguntar o porquê da minha curiosidade ou solicitude. Tudo lhes era indiferente. Percebi. Me olhavam compadecidas, como se eu, que passeava com um cão, devesse ainda compreender a tremenda carga que era a vida cotidiana. Eu lhes pedia notícias dos homens, os quais raramente se encontravam no local durante a estação boa. Estão labutando, respondiam, mas sem ostentação ou pena, porque a labuta é própria do trabalho, e no trabalho está o pão.
Certa vez me aconteceu ouvir uma mulher responder com desprezo: E eles labutam no verão, os homens. É pesada a labuta da terra, maior que a da casa. A casa defende, a terra mata. Mas no inverno os homens dormem junto ao fogo, fumam cachimbo e repousam. Nós não. Os filhos nascem também no inverno. A polenta precisa ser cozida. A terra repousa. A casa nunca repousa. Terminou a frase num tom em que o ódio estava concentrado, coagulado, e continuou após uma pausa. Até nós mesmas vamos labutar nos campos quando vem a colheita ou a semeadura. Também labutamos quando vem a guerra. A guerra é dos homens. Eu tive 3 maridos. Dizia calma, sem um constrangimento que, ao dar essa informação, qualquer mulher da cidade sentiria. O primeiro morreu na África, o segundo na Espanha agora. Acrescentou, alteando um pouco o tom estridente da voz. Quero ver onde mandam o terceiro morrer. Eu sabia que ela era uma mulher jovem, mas em torno de sua boca, na testa, junto aos olhos, as rugas eram sulcos na pedra. Couro era a sua pele, morena como a de Cista. Como Cista, ela não tinha idade. Casara-se poucas semanas antes, porém continuava a chamá-la de a viúva Martina. Eu me sentava e a olhava, enquanto ela suava a massa de pão. As mangas arregaçadas descobriam um antebraço forte e musculoso, semelhante ao de um homem jovem. As mãos, se abrindo e fechando na massa mole e adesiva, revelavam um impulso violento que se descarregava naquele gesto. De repente me lembrei da santa com que Sista impelia o ferro de passar sobre a camisa do meu pai. O que vocês fazem? Perguntei baixinho. O que deveríamos fazer? Respondeu ela, começando a sovar com empenho. Eles estão em Roma, nós estamos aqui, paz para eles, e esperamos. Esperamos e agradecemos a Deus o fato de que não nos cabe decidir as guerras, enviar os cartões de recrutamento. A nós cabe apenas labutar. O resto cabe às pessoas instruídas, aquelas que leem jornais, leem livros. Achei que ela se referia a mim, pessoalmente, por isso me afastei rápida, já sem olhar para as casas nem cumprimentar as mulheres. Fazia algum tempo, me parecia que seria eu a decidir a morte do terceiro marido de